Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença aqui nesta sessão. O meu nome é Luís Ramos, sou especialista de cibersegurança aqui na Cisco em Portugal e hoje venho-vos falar daquilo que é o novo normal, ou seja, a forma de trabalhar híbrida, os riscos que isto representa, portanto, o que é que mudou com este novo paradigma e como é que a Cisco tem vindo a ajudar e consegue ajudar organizações como as vossas a ultrapassar estes novos desafios. A Cisco, ano passado, portanto, em 2021, nós conduzimos um estudo com vários decisores dentro de várias organizações e este estudo, na verdade, veio confirmar aquilo que nós já suspeitávamos. Portanto, aqui 85% dos CIOs dizem ser muito importante garantir um acesso contínuo ou continuado às aplicações por parte dos utilizadores neste novo modelo. E, por outro lado, 88% dos decisores consideram também relevante a proteção não só daquilo que são as ferramentas que utilizamos para o trabalho remoto, mas também, como já foi falado aqui anteriormente, a importância de proteger aquilo que é um dos bens mais valiosos de qualquer organização, que é de facto a informação, não é? Relativamente aqui à parte das aplicações, como sabem, hoje em dia as aplicações não estão apenas on-premises, portanto dentro da nossa organização, elas cada vez mais passam para ambientes cloud e ambientes multi-cloud e isto também traz aqui alguns, enfim, riscos adicionais e de facto aqui 85% dos CIOs dizem-nos também que é muito importante garantir aqui níveis adequados de segurança, visibilidade, através de qualquer dispositivo, cloud, rede ou aplicação. Portanto, isto realmente veio aqui reforçar um bocadinho aquilo que penso que todos nós já suspeitávamos, portanto, esta forma de trabalhar híbrida veio para ficar e, de facto, não vamos voltar ao tempo pré-pandémico, não é? Isto significa que realmente alguma coisa também tem que mudar, porque se nós olharmos da forma como nós tipicamente montávamos as nossas arquiteturas e como é que o negócio operava, isto realmente veio a mudar. E veio a mudar em que sentido? Porque se calhar se nós olharmos para aqui para um horizonte talvez 10 anos cá atrás, ainda havia uma linha mais ou menos clara que separava aquilo que é a minha organização, aquilo que são os meus assets e o resto do mundo, ou seja, a internet, não é? Não é que esse perímetro não exista, ele continua a existir, com uma nuance que é, ele foi muito maior. Portanto, hoje em dia o perímetro são as identidades, são as pessoas, e pelo qual que acaba por ser muito importante hoje em dia que a segurança fique mais agarrada ao lado do utilizador e também mais agarrada ao lado das aplicações. Até porque, tradicionalmente, lá está, antes da pandemia, nós quando estávamos a trabalhar a partir de casa ligávamos uma VPN, portanto acedíamos a todas as aplicações que tipicamente estavam uma vez mais na minha organização e de facto eu, de um ponto de vista de segurança e de um ponto de vista de visibilidade e políticas de controle, tinha mais ou menos as coisas controladas porque realmente era uma única localização que eu tinha que proteger. Hoje em dia realmente as coisas não são assim, inclusive é aplicado ao conceito, por exemplo, clientes que têm edifícios centrais e 20, 30, 40 filiais diferentes, a abordagem tradicional é ok, eu nas minhas filiais vou enviar tudo o que é o tráfego para dentro do meu data center principal e a partir daí aplico uma vez mais centralmente as minhas políticas de segurança. Portanto, isto hoje em dia já não acontece mais. Uma vez mais, grande parte das aplicações passam a estar na cloud, portanto não faz sentido eu estar a trabalhar remotamente e o tráfego que eu estou já no meu computador, não é? Se é um tráfego que vai para a cloud, por exemplo, no caso do WebEx, como sendo uma ferramenta de colaboração, não faz sentido eu estar a enviar aquele tráfego para dentro da minha empresa para depois ele sair para a cloud novamente. Portanto, isto não faz sentido porque realmente acrescenta aqui latência, acrescenta aqui complexidade, depois os utilizadores não têm a melhor experiência de utilização. Portanto, realmente, estes são alguns dos desafios que surgem com esta nova forma de trabalhar. Então, ali em 2019, a Gartner lançou um novo modelo, portanto uma framework, ao qual chamou de SASE, portanto Secure Access Service Edge, em que essencialmente o SASE é a convergência daquilo que são os serviços de networking, portanto aqui muita componente de Software Defined Networking, a parte da SD-WAN, mas realmente a integração também com a componente de segurança. E dentro da componente de segurança, depois a Gartner também refere aqui um conjunto de, enfim, de soluções que são core,
portanto, que recomendam realmente que os clientes adotem, numa primeira instância, este tipo de tecnologias, e depois também acaba por complementar com um conjunto de tecnologias adicionais. Lá está, mas a ideia é que passemos a consumir a segurança como sendo um serviço e que realmente as políticas e a visibilidade que eu tenho, tradicionalmente tinha na minha organização, que essa visibilidade passe a estar em todo o lado e que eu, com uma única política de segurança, consiga acompanhar o utilizador, esteja ele em casa, nos escritórios, etc. Neste sentido, nós, desde a Cisco, temos vindo a trabalhar muito neste tipo de use cases com os nossos clientes, que essencialmente representa aqui mais um chavão. Portanto, nós, como sabem, nesta área temos chavões para tudo, e a Gartner agora aqui em fevereiro, se a memória não me falha, lançou aqui um novo acrónimo que lhe chama o Security Service Edge, onde essencialmente nós podemos olhar para o SSE como sendo um subset daquilo que é o SASE, não é? Portanto, aqui o SSE foca-se muito, ou melhor dizendo, foca-se mais na componente da segurança em si e não tanto na componente da conectividade, portanto, não tanto na componente de SD-WAN e de networking. E este slide representa exatamente isso, ou seja, representa aqui um use case, que é o Secure Remote Worker, portanto, para a componente de trabalho híbrido, onde aquele computador representa o utilizador, que está a trabalhar a partir de casa. E na altura da pandemia, o que é que aconteceu? Pronto, no caso da Cisco, nós temos uma coisa que se chama o AnyConnect, que na verdade é o agente de segurança da Cisco do lado do cliente. Uma das coisas que faz é parte da VPN, além da VPN faz muito mais coisas. Mas o ponto é, muitos clientes na altura, e muitas empresas, melhor dizendo, na altura da pandemia, o que fizeram foi implementar aquilo que se chama split tunnel, não vou entrar em muitos detalhes, mas essencialmente, olhando aqui para a linha de baixo, eu quando estou em casa, apenas o tráfego que tem que ir para as aplicações internas é que vai para dentro da organização. Isto foi uma boa forma que se encontrou para garantir que conseguimos colocar 100% da nossa força de trabalho a trabalhar a partir de casa. Qual é que foi o problema desta abordagem? É que eu não tenho mais visibilidade. Portanto, as pessoas estão em casa, muitas das vezes hoje em dia se calhar nem sequer ligam uma VPN, porque uma vez mais as aplicações estão na cloud, estão disponíveis na internet, não preciso ligar uma VPN, portanto lá se vai a visibilidade e lá se vai até uma coisa tão simples como, por exemplo, uma política de content filtering ou URL filtering. Portanto, se eu na minha organização não consigo aceder a um conjunto de websites, porque é que eu em casa ou fora do escritório consigo aceder? Portanto, falta aqui um bocado de consistência, falta aqui um bocado de visibilidade. E é exatamente isso que este use case pretende resolver. Então, o que é que acontece? Neste caso, nesta forma de trabalhar híbrida, o tráfego, seguindo o fluxo de cima, em vez de ir para a internet diretamente, ele passa a ser filtrado pelo serviço de SASE da Cisco. E o que é que acontece? Eu, a partir deste momento, consigo garantir a mesma política de segurança aplicada, consigo, de uma forma muito sucinta, garantir um acesso seguro à internet, portanto, tudo aquilo que são comunicações com redes maliciosas, command and control, phishing, malware, fica tudo automaticamente bloqueado e, obviamente, de uma forma completamente transparente para os utilizadores. Isto não é algo que, de todo, necessite de alguma coisa da parte do utilizador em si, portanto, na verdade, não tem que fazer rigorosamente nada. E depois também permite aplicar um conjunto de políticas de segurança, nomeadamente a parte do URL filtering, aqui com a componente daquilo que é o chamado CASB, ou Cloud Access Security Broker. Um use case muito interessante é, por exemplo, a componente do Shadow IT, ou seja, identificar que serviços cloud é que os nossos utilizadores podem estar a usar, se calhar seu eventual conhecimento do IT, e com base nesta informação, que também é relevante, por exemplo, para a tomada de decisão, ou seja, eu posso chegar à conclusão que existe aqui uma quantidade significativa dos meus utilizadores a usar, se calhar, sei lá, um Dropbox, por exemplo, que é uma ferramenta que eu não tenho nenhum controle sobre, e se calhar faz sentido olhar para uma ferramenta corporativa para a partilha de ficheiros, uma vez mais, para proteger aqui a privacidade dos dados. Além disso, consigo bloquear também acesso a algumas aplicações que sejam consideradas de alto risco para o negócio, enfim, bloquear essencialmente coisas que não sejam suposto ser acedidas e que normalmente não são dentro da empresa, portanto, aquilo que fazemos é honrar, de facto, essa política, mas agarrada mais ao utilizador. Por outro lado, e se olharem também aqui para o lado esquerdo, podem ver que há uma coisa que diz Core Elements e a parte das melhorias. A parte do Core Elements é realmente aquilo que a Gartner diz que deve ser implementado. Portanto, é a recomendação que a Gartner nos dá, ok? E depois a parte das melhorias é de facto opcionais, que também são recomendados, mas enfim, mas não tão críticos, se calhar, numa primeira instância, como aqueles que estão ali mencionados. Uma das outras coisas que conseguimos fazer é, neste caso, com uma solução que nós temos, que é o Duo,
é aplicar ou implementar arquiteturas mais viradas para aquilo que hoje em dia é o chamado ZTNA, ou Zero Trust Network Access. Portanto, isto consiste em evoluir aqui aquilo que são as VPNs tradicionais e em vez de eu estar em casa remotamente ou inclusive dar acesso a parceiros de negócios, a entidades externas que muitas das vezes têm que fazer uma VPN para a nossa organização para aceder a um conjunto de aplicações ou serviços. Portanto, isso existe um risco inerente ao facto de estabelecer uma ligação VPN. Portanto, a ideia é, usando este tipo de tecnologias e este tipo de use cases, enfim, evoluir aqui o conceito das VPNs tradicionais e dar acesso diretamente à aplicação. Portanto, isto significa o quê? Significa que eu, naquela componente onde diz Duo, eu até posso ter um portal que se chama aplicações.empresa.pt, onde eu, como utilizador, acedo ao portal, autentico-me com minhas credenciais normais, por exemplo, da Active Directory, tenho a seguir que comprovar que eu sou, de facto, o Luís, não é uma pessoa que me roubou as credenciais, e para isso tenho então o tal segundo fator de autenticação, que é importante, mas mais importante, e aquilo que realmente a Cisco faz diferenciador, é uma combinação muito forte, ou seja, nós quando validamos a identidade não é apenas validar que a pessoa é quem diz ser, porque tem um MFA, tem um token, tem um push, etc. Mas é a combinação desse tal segundo fator com a combinação do dispositivo em si. Portanto, nós vamos também validar se quando os utilizadores estão a aceder a um determinado serviço, que serviço é que é esse? Pode ser uma VPN, pode ser um webmail, pode ser a aplicação de negócio A, B ou C. Portanto, garantir que realmente a pessoa é a pessoa correta e que está a usar um dispositivo que está autorizado para aceder àquele tipo de aplicação. E esta combinação eu acho que é muito forte e realmente resolvia muitos problemas, porque grande parte das vezes, se conseguimos comprometer as credenciais de alguém, desde que elas sejam válidas, eu entro em todo o lado. E a ideia é fazer esse casamento, por assim dizer, e validar a identidade mais o dispositivo. E dizer o seguinte, eu, por exemplo, só permito acesso ao meu webmail a partir de dispositivos corporativos. Se alguém tentar aceder com um dispositivo pessoal ou não corporativo, então não tem acesso. Okay? Pronto, são este tipo de coisas que se consegue configurar. Depois, obviamente, que existe aqui uma componente de analítica sempre por trás, onde eu consigo validar que normalmente o Luís acede ao webmail a partir de Lisboa, normalmente ele usa um Mac ou um iOS, e se amanhã ou se daqui a uma hora se muda alguma coisa naquilo que é baseline ou naquilo que é o normal, então a solução tem a capacidade de, atenção, há aqui alguma coisa diferente, então eu vou notificar o SOC ou vou enviar um e-mail para integrar com o CIEM e depois a equipa de segurança, de uma forma centralizada, consegue fazer esta análise e realmente perceber se é o Luís que foi viajar para algum lado, se não é, enfim, o que é que se está a passar. Portanto, esta componente debaixo do Duo permite, de facto, em resumo, uma vez mais, fugir daquilo que são um bocadinho das VPNs tradicionais, ou evoluir as VPNs tradicionais e, de facto, dar acesso direto às aplicações, onde eu depois, dentro deste portal, então, com estas validações feitas, eu depois consigo até fazer single sign-on para os vários serviços, ou as várias aplicações. Como todos nós sabemos, as passwords, ninguém gosta de passwords. Quer dizer, eu pessoalmente também só sei uma. Tenho um key manager, não é? Tenho uma password mestre. Se eu me esqueço desta, eu tenho um problema para resolver. Mas assumindo não me esqueço, portanto, eu depois daí tenho todas as minhas passwords guardadas e, enfim, e não sei mais nada. Portanto, isto realmente dá muito jeito, até porque quando olhamos para os tickets de helpdesk, etc., o password reset é sempre uma dor de cabeça. Então aqui a ideia é, ok, eu autentico-me uma vez pela manhã, e a partir desse momento vou aos vários serviços que a minha organização disponibiliza sem ter que me autenticar novamente. Portanto, é de facto este tipo de use case que a Cisco tem vindo a trabalhar e que tem vindo a implementar aqui junto dos nossos clientes. O segundo use case é muito parecido ao anterior, mas neste caso é mais focado naquilo que é o chamado Edge, portanto, mais aplicado enfim, às minhas filiais, aos meus edifícios centrais, etc. Porque cada vez mais, por causa desta tendência da migração dos workloads para a cloud, muitas empresas começam a implementar aquilo que são os DIAs, ou os Direct Internet Access, não é? Isto significa que começa a ter local breakouts para a internet e depois surge o problema. Então, e agora como é que eu vou securizar este tráfego? Porque ele normalmente não ia por aqui. Ele ia pelo meu data center e aí sim tenho controle. A partir de agora isto é diferente, como é que isto funciona? Então o que nós fazemos é, nós temos a capacidade de colocar os vários edifícios ou as várias filiais a falarem diretamente com a nossa arquitetura de SASE, okay? E a partir desse momento todo o tráfego, em vez de ir para a internet diretamente, passa a ser filtrado pelas mesmas tecnologias de segurança que eu falei anteriormente, se bem que aqui, obviamente, incorporamos também tecnologias
como o caso do SD-WAN da Cisco, a que permitem, por exemplo, definir aqui SLAs aplicacionais, definem também garantir, por exemplo, ou seja, eu para determinada aplicação quero garantir uma certa qualidade de serviço. Então eu posso ter vários acessos à internet e o que é garantir que o melhor acesso à internet é que ele de facto vai ser escolhido para aquela aplicação. Ou por outro lado, até também focado nesta parte aplicacional, perceber, seja neste use case, seja no anterior, onde é que estão os bottlenecks. Portanto, se existe alguma lentidão a aceder à aplicação, será que é a ligação da internet da pessoa que está em casa? Será que é a minha VPN? Será que é o provider da aplicação? Não sei, não consigo identificar. Portanto, a ideia é que realmente com este stack de segurança consigamos ter essa visibilidade, seja a nível aplicacional, seja a nível de segurança. E dito isto, estes são os dois principais use cases que aquilo que são as arquiteturas SASE nos permitem fazer, portanto, a parte do remote worker e também aqui componente mais virada para o Edge. Resta-me agradecer aqui a vossa presença nesta sessão de hoje. Uma vez mais, contem com a ajuda da Cisco para ser o vosso parceiro estratégico nesta jornada, nesta caminhada, porque ao final do dia isto é uma caminhada que tem que ser feita em conjunto, não é algo que se vai implementar e de repente temos uma arquitetura SASE completamente operacional. Portanto, existe aqui várias etapas e contem com a Cisco para vos ajudar nessa caminhada. Uma vez mais, resta-me agradecer aqui a vossa presença e votos de um excelente dia com brilhantes apresentações, garantidamente que vão ver ainda mais. Muito obrigado.